Até a confirmação ali do voto saiu. Mas eu quero começar falando sobre essa abstenção, que chamou muita atenção. A gente tem um resultado parecido com o primeiro ano de pandemia, em que as pessoas estavam apavoradas para sair de casa. Isso aí já é algo que demonstra uma preocupação também para o Tribunal Superior Eleitoral. E no caso de Porto Alegre, chegando a quase 35%. Por que, no teu ponto de vista, Deise? Bom, Porto Alegre ainda tem uma explicação que são as enchentes, né? Então, isso deve ter feito com que as pessoas não saíssem de casa. A gente tem que lembrar que há um mês as chuvas voltaram no Rio Grande do Sul. Então, pode ser uma das explicações. Mas a questão é que esses números eles vêm se repetindo e muitas vezes até aumentando. Eu não consigo ver de outra forma que não seja uma crise de representatividade. As pessoas não se sentem representadas pelos partidos políticos, nem pelos personagens políticos. Elas continuam vendo a política como algo distante e tem um número que é interessante. Só para a gente fazer um comparativo, mas na primeira eleição para presidente, em 1989, o número de abstenção foi 12%. Agora já está beirando os 30%. Então, o eleitor está cada vez mais se distanciando da política. É um caso a ser estudado. Deise apresenta aqui crise de representatividade. Nós temos duas figuras importantes da política, né, e que atuam durante muito tempo já e representam essa população. Ministro, como é que o senhor avalia essa crise de representatividade ou quais seriam os outros motivos que fizeram muitas pessoas não saírem de casa para escolher um candidato nesse fim de semana? Muito boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite, Deise. Boa noite, deputado Cezinha. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos nossos telespectadores, internautas. Eu creio que há, de fato, um desengano, uma desesperança, uma perda de confiança na política como instrumento de mudança, de transformação da sociedade. E as pessoas respondem com uma espécie de protesto, que é a abstenção, que é a antessala da abstinência, ou seja, o desconhecimento da política e o desconhecimento da principal manifestação política, que são as eleições. Eu creio que quando a política recuperar a confiança das pessoas, a política vai recuperar também o engajamento, inclusive nas eleições. A abstenção é a manifestação dessa insatisfação. E como que seria recuperada essa confiança no teu ponto de vista? E quando isso aconteceria? Quando a política passar a discutir causas, passar a discutir o país, quando a política deixar de ser a lacração pura e simples, a manifestação rasteira, quando a política não for a manifestação do ódio, for a manifestação da esperança, quando os adversários passarem a valorizar as ideias que podem ser diferentes, mas de forma respeitosa. E essa política, ela deixou de existir no Brasil. Ou seja, o ódio, ele se alimenta muito do presente. A esperança e o amor se alimentam do passado, da história ou do futuro. Mas as pessoas querem a disputa pelo poder a qualquer custo e não pelo poder como instrumento de transformação e de mudança. E as pessoas percebem isso. Basta ver o que nós tivemos em algumas das eleições do Brasil. O que teve de intolerância, e isso as pessoas não respeitam, em última instância até desprezam. Agora, deputado, o senhor está no teu mandato, né? O senhor representa uma parcela da população que te colocou nesse cargo. Como é que você olha para a maneira como os políticos se comunicam com essa população hoje e o que as faz deixar de escolher os principais cargos para o executivo? Porque a gente está falando do prefeito da cidade, que é aquela pessoa que vai trabalhar diretamente para resolver os problemas delas. Por que elas não foram, então, escolher um nome ali nesse segundo turno, principalmente? Boa noite. Boa noite, Evandro. Uma alegria estar com você, cumprimentar todos os colegas aqui hoje nesse debate, em especial os nossos ouvintes, telespectadores e os internautas. Uma alegria estar com vocês aqui num tema tão importante. O prazer é nosso. Evandro, eu enxergo o seguinte, aquilo que o Aldo disse aqui é muito importante. A eleição municipal, ela jamais deveria ser nacionalizada. Mas, hoje, com o aumento da internet, a desvalorização do rádio e da televisão, que é quem, de fato, leva a notícia de verdade às pessoas lá na ponta, o governo tem um dever de ter um canal de comunicação com as concessões para o povo. A internet tomou esse espaço. E a internet é um mundo sem lei, não existe lei, não existe um marco legal da internet que traga responsabilidade a quem fala nela. Então isso cria um ambiente de lacração
de ódio, de discórdia e de mentira. Acaba nacionalizando aquilo que é a necessidade do município. Nós tivemos cidades importantes no país que, porque alguém falou o nome de alguém, essa pessoa saiu do anonimato e virou o primeiro lugar na pesquisa. E isso é muito preocupante para um país onde eu quero ver os meus filhos, meus netos crescendo com uma boa educação, com uma boa ideologia. É preocupante isso. E neste exato momento, em vários lugares do país, a política acordou um pouco e é importante fazer política, voltar a fazer política. Esse povo que não foram às urnas, que cresceu tanto essa raiva, essa coisa de, olha, não vou lá votar em ninguém, se dá por isso, por conta de tanta lacração, de tanta mentira. Não é porque não quer nenhum, não quer o outro, é porque o momento está hostilizado, é um momento difícil que os políticos, principalmente nós em Brasília, repensarmos aquilo que nós temos de obrigação para fazer de lei, para cumprimento dela no nosso país. Rodrigo, você vê essa hostilidade como um dos motivos? A nacionalização também poderia ser outra? O que você aponta a partir daquilo que você acompanha e estuda? Muito bem. Muito boa noite. Obrigado pela oportunidade, satisfação estar aqui com vocês. Eu acho, primeiro, que existe uma situação que os prefeitos eleitos terão que dialogar com essa parcela da sociedade que, ora, votou contra ele, ora, não optou pela sua eleição. Não é? Na cidade de São Paulo, por exemplo, foram 38% dos eleitores que não votaram ou que votaram em branco ou nulo. Se a gente somar os números, né, de faltantes e aqueles que votaram em branco e nulo, dá votos superiores ao dos candidatos, candidatos. Né? Então, você tem uma situação em que é prerrogativa do sujeito eleito, daquele que assume o mandato, dialogar com amplos setores, ouvi-los, isso que o Aldo falou é muito importante, recuperar, vamos dizer, as demandas populares existentes, reprimidas, né, muitas vezes. E tem um outro dado também muito importante. Sabe que essa eleição foi uma das eleições mais violentas em relação a candidatos e políticos. Não é? Os dados do Tribunal Superior Eleitoral informam que foram mais de 300 denúncias de violência contra candidatos. Né? Tem um instituto que monitora a violência, o Instituto da Unirio, que fala em mais de 550 candidatos ou parentes de candidatos ou próximos que sofreram situações de violência política. Então, isso é um problema muito grande dentro de uma situação de polarização, não só de polarização, mas também de intolerância. Não é? Nós temos que ficar muito atentos com relação a isso. A democracia no Brasil ela é muito mais forte do que a intolerância. Ela é muito mais importante, tem muito mais capacidade. Mas nós temos que observar e, sobretudo, as instituições públicas precisam tomar decisões, atitudes necessárias para recuperar essa representatividade necessária que o brasileiro precisa tanto.